Em uma época onde câmeras não estavam tão presentes na nossa vida e ser observado 24 horas por dia era só na ficção, inclusive antes do Big Brother, o Show de Truman surgiu nos cinemas e se tornou um filme super discutido desde então. E desde a primeira vez que eu assisti Show de Truman, muitos anos atrás, eu sempre ficava pensando: quando foi que ele percebeu? Quando foi o momento exato em que ele se deu conta? Será que foi um momento específico? Será que ele foi se dando conta aos poucos? E eu vou contar pra vocês agora uma teoria que eu vi esses dias e achei que faz muito sentido. E é de explodir a cabeça. Inclusive, a partir de agora, spoilers de O Show de Truman. Ah, e se não nos virmos mais, boa tarde e boa noite. O filme já começa nos contando a verdade, mostrando o diretor, o criador da série falando, os atores dando entrevista. Então a gente se torna testemunha e espectadores junto com os outros. E a gente descobre que a vida do Truman foi uma mentira. Desde o seu nascimento ele foi filmado, teve a vida toda gravada. E então seus amigos, sua esposa, sua família, todo mundo é ator nesse lugar. E Truman é um cara normal, vendedor de seguros, que tem uma vida tranquila com a sua esposa, a Meryl, até que um dia simplesmente cai uma lâmpada enorme do céu, do nada, na frente da casa dele. E além disso, algumas outras coisas ao redor dele começam a fazer despertar uma dúvida nele. Ele começa a estranhar a cidade, os moradores, os amigos e até a esposa dele. Inclusive ele começa a notar alguns padrões, como alguns pedestres que ficam andando em círculos, alguns carros que ficam andando em círculos, e tudo isso fica muito estranho. As pessoas sempre fazem as mesmas coisas, nos mesmos horários, do mesmo jeito, e se alguma coisa fica um pouco diferente do que é o normal dele, coisas bizarras acontecem. Então ele começa a ter uma dúvida muito grande. Ele fica super intrigado, bola um mega plano, supera os medos que ele tem de água por conta do pai dele, que supostamente morreu afogado, e consegue fugir das câmeras e descobre que a vida dele toda foi uma mentira e era só um programa de TV desde que ele nasceu. E sabendo disso, quando foi que ele entendeu de verdade? Quando foi que ele descobriu, desconfiou que tudo aquilo era mentira e montado pra ele? Será que foi quando caiu aquela luz na frente da casa dele? Ou será que quando o pai dele, que era pra estar morto, secretamente consegue invadir o estúdio e ficar bem pertinho dele, e ele reconhece o pai, só que a produção vem e tira ele do nada e começa a atrapalhar a vida dele, não deixando ele chegar perto do cara, enfia o pai dele num ônibus e leva embora? Ou quando ele conhece e se apaixona pela Lauren, que era adepta de um movimento interno ali da produção do show e queria que o Truman soubesse a verdade. Então eles vão para uma praia e ela começa a falar tudo para ele. Até que do nada, absolutamente do nada, o pai dela vem buscar ela na praia e ela diz que nem conhece aquele cara que tá dizendo que é pai dela. E tem também uma parte em que ele tá no carro indo trabalhar e o rádio do carro dele começa a pegar a frequência da produção em vez da rádio. E ele percebe que o que está sendo dito lá é simplesmente seguindo os passos dele. Onde ele faz uma curva, eles avisam: ó, ele está entrando na rua tal, ele está passando pela praça tal. Ele fica meio pilhado com isso. Até mesmo quando ele entra num prédio que não estava preparado e ele pega uma parede falsa com pessoas da produção, com atores lá dentro, numa espécie de intervalo. E até um momento que ele perde a cabeça com a esposa dele e faz ela pedir ajuda pra câmera. Só que ela não pode contar que é uma câmera. Então fica aquela situação mega estranha. E tudo isso culmina no momento em que ele consegue fugir. Só que pra ele fugir, ele precisava ter um plano. E ele precisava montar e executar esse plano. Por um tempo, pelo menos, pra conseguir ter toda essa engenhoca de fugir sem ninguém ver.
sendo que o cara era vigiado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então vamos para uma cena logo no começo do filme que a gente não dá muita bola. Aos 9 minutos de filme, a Meryl chega em casa e vê o Truman mexendo no jardim, em uma posição até engraçadinha. Ela faz uma piada e sai. E ele não levanta do chão em nenhum momento. E ele inclusive tá daquele jeito todo ao contrário pra câmera, como se quisesse esconder. Então estaria ele cavando o buraco pra fugir no final do filme. Ele já desconfiava de tudo, e pensando nisso, talvez o que se passe no filme não seja ele descobrindo exatamente o que é a vida dele, e sim ele testando se aquela ideia que ele já tinha no começo era verdade. Testando as pessoas, testando os amigos, testando os limites de tudo que podia acontecer em volta dele. Eu acho que ele já sabia mais do que a gente acredita que ele sabia logo no começo. E para isso ele precisava fingir esse tempo todo, o filme todo. Ele precisava se tornar um personagem de si mesmo, só para poder criar essa janela, poder cavar um túnel e enquanto ninguém esperava, ele conseguir fugir. Inclusive pelo final, quando ele bate naquela parede e vê que não é um céu, na hora que ele vai se despedir, ele até fala o bordão dele antes de ir embora, como se estivesse finalizando o show dele. E depois que você pensa nisso, o filme todo começa a ter um significado diferente. Um homem que foi filmado como a única pessoa real no meio de toda aquela produção, no meio de todos aqueles atores, se vê forçado a atuar e a criar um personagem para conseguir escapar daquela realidade. E isso aqui que eu tô falando é só uma teoria, é uma especulação, mas isso é maravilhoso porque arte é para isso. A gente tem que discutir arte e dar novos significados a ela. Bons filmes são assim, onde a gente consegue encontrar coisas novas cada vez que a gente assiste e maneiras diferentes de enxergar ele. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, dá um like, compartilha. Se você nunca pensou nisso ou não conhecia essa teoria, manda pra alguém que também gosta do filme, que também gosta de cinema e que vai ficar impressionado com essa história. Não deixa de comentar aqui se você tem alguma versão diferente, se você acha alguma coisa diferente ou se você gostou muito. Eu sou o Jovem Cinéfilo, muito obrigado e até mais.